O Brawl Stars flopou em 2025? Eu tenho recebido muitos comentários falando isso, e ao mesmo tempo tem gente desesperada me pedindo pra não abandonar o Brawl Stars como outros youtubers fizeram. Será que isso é só alarde ou tem algum fundo de verdade? Nesse vídeo a gente vai analisar tudo o que rolou no Brawl Stars em 2024 e 2025. Todas as atualizações, eventos e o principal, os dados, como quantos players ficaram ativos diariamente e mensalmente desde 2024 e agora, quanto dinheiro o Brawl Stars ganha por mês e outros parâmetros interessantes. E aí a gente vai descobrir se o Brawl Stars está realmente flopado e se sim, qual foi o motivo. Então, jovens, no último mês eu percebi uma queda bem grande nas visualizações do meu canal. Mas eu achei que fosse só comigo, porque já faz um tempo que eu tô bem atarefado na vida real, e aí eu dei uma reduzida na produção de conteúdo. Mas depois de ler alguns desses comentários, eu fiquei curioso e fui pesquisar pra saber se isso era realmente verdade. E vi que teve muito canal de Brawl que também teve uma redução de views, e alguns outros até migraram pra outros jogos. Daí eu fui procurar quantos players estão jogando atualmente, e achei essa postagem interessantíssima nesse blog. Essa tal de Andrea aqui pegou uma série de informações desse site, App Magic, que monitora dados de jogos e coisas do tipo, e criou esse artigo, que tá completíssimo com a quantia de jogadores ativos por dia, por mês, a receita do Brawl e o número de downloads. Mas é lógico que isso aqui não são dados oficiais, então não posso garantir que são os números reais. Mas o que eu tô querendo mostrar é a tendência que esses números estão tendo, quando teve mais jogadores ativos, quando esse número começou a cair e outras coisas desse tipo. Então não liguem muito pro número em si, mas sim para a tendência que ele segue. E aí, como o bom nerd que eu sou, eu fiz várias tabelas para ficar mais claro. Coloquei todos os números em gráficos e ainda pesquisei sobre todas as atualizações de 2024 e 2025 e tudo que teve nelas, temáticas, eventos, parcerias, tudo isso para poder relacionar os números com o que estava acontecendo no Brawl. E aí a gente entender onde a Supercell acertou e onde ela errou. E antes de começar essa análise, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e principalmente assiste o vídeo até o fim. Isso que mais ajuda o vídeo a crescer. Então, sem mais delongas, bora lá. Em janeiro de 2024 foi quando lançaram o passe pago. E a primeira temporada foi Star Toon Studios com o lançamento do kit. De evento relevante teve o Brawl Together, que deu alguns aceleradores de progresso como XP duplo, sorteio diário duplo e um sorteio lendário. E em janeiro a gente teve um total de 58 milhões de players ativos e diariamente 13 milhões. Tivemos 5 milhões de downloads e uma receita de 30 milhões de dólares. Só que isso aqui já animou a Supercell, porque 2023 foi um ano terrível de receita. No ano inteiro eles faturaram um pouco mais de 150 milhões de dólares. Então é claro que as mudanças do passe deram certo. Por mais que ele tenha se tornado disponível apenas por dinheiro real, ele melhorou demais. E o passe grátis também ficou melhor. Então o Brawl já começou janeiro em alta. E em fevereiro ele também seguiu essa tendência de crescimento, aumentando tanto em players ativos, quanto em downloads, quanto na receita. A temporada foi o Fosso do Dragão, e de evento só teve aquela Pig Week, com 3 mega cofres, onde inclusive surgiu o BNB. Mas isso não foi nada muito especial. O que deve ter atraído mais público deve ter sido o lançamento do Larry Lowry pela mecânica inovadora. Daí em março teve uma nova atualização, e aqui foi lançado o ranqueado, na temporada Areias do Tempo. E isso atraiu muita gente, os números deram um salto, principalmente na receita, que quase dobrou. Também teve mais uma parceria com Line Friends, nada demais, e o lançamento do Ângelo. Mas nesse mês tiveram 2 eventos, o do 100 Star Drops e o Brawl Like a Girl, que também podem ter impulsionado os números. Só que em abril teve mais um salto absurdo, 70 milhões de receita. Aqui a Supercell já estava vendo que o Brawl Stars estava se tornando a galinha dos ovos de ouro deles. A temporada do mês foi Ragnarok, um dos melhores temas possíveis. E eu tenho certeza que todo mundo que pôde comprou o passe para ganhar a skin do Buzz Fenrir, fora o lançamento da Melody, que com certeza também atraiu muita gente. O El Primo Baby Shark foi no último dia de março, então eu contei ele como um acontecimento de abril também. Ele pode ter algo a ver com esse crescimento sim, já que muito do público do Brawl é infantil. Mas se a Supercell já gostou de abril, em maio foi melhor ainda. Mas não era pra menos, aqui teve a parceria com Godzilla, trazendo as mutações e o evento de clubes valendo uma nova raridade de skin, a de hipercarga. E o melhor, totalmente
frete grátis. Nesse mês lançaram a Lily e os números do Brawl Stars foram às alturas, com a maior receita do ano, 73 milhões de dólares. Só nesses 5 meses o jogo já tinha faturado mais do que 2023 inteiro. E foi aqui também que o Drew chegou para ajudar o Dani e o Marzo como gerentes de comunidade. Afinal, o jogo cresceu tanto que precisava de mais gente para gerenciar. Em junho, os jogadores continuaram aumentando, mas a receita caiu um pouco, mas continuava bem alta. A temporada foi Cyber Brawl e teve o evento do Thumbs Up for Brawl, aquele dos joinhas que nos rendeu 5 Star Drops lendários. Mas o que realmente deve ter atraído o público foi o lançamento do Draco, que envolveu até parceria com a Dragon Force. Talvez isso até deu uma impulsionada na receita do mês anterior, já que o acesso antecipado foi em maio. Em julho tivemos mais uma atualização e nessa as mega caixas voltaram, atraindo bastante gente pela nostalgia. A temporada era Deuses vs Monstros e o lançamento foi do Barry, mas o evento do Brawl clássico que roubou a cena, dando a skin de hipercarga do Rico de graça como recompensa. E dito e feito, aumentou o número de jogadores. Daí, em agosto, não foi muito bom. Teve o Paint Brawl e o lançamento do Clancy, fora o evento dos Drops vs Box, mas a receita deu uma caída legal nesse mês. Só que em setembro, com a mega parceria com Bob Esponja, ela aumentou de novo para 68 milhões. E aqui foi aquele auê, verdinha, siri cascudo e o evento de clubes valendo El Primo Bob Esponja. Fora o passe com aquela skin incrível do Lula Molusco, que deve ter vendido muito. Aqui também lançou o Mo e pegou o acesso antecipado do Kenji, tudo isso deve ter ajudado com as vendas. Mas o Kenji só chegou para todo mundo em outubro, com a temporada dos contos macabros, cheia de skins roxas. E teve também um evento Dead Game, que rendeu caixas carcaça, fora o vídeo do Roadmap, que prometeu várias coisas e hypou todo mundo. Pena que algumas não se cumpriram, mas a gente sabia que esse era um risco. Nesse mês a receita caiu de novo, mas seguia alta, e o número de players também estava bem alto. Daí, em novembro, com o Anjos e Demônios, os números melhoraram um pouco. Foi nesse mês que lançou a Juju, e teve a reformulação do reajuste de troféus, trazendo as caixas de troféus. Mais uma acertada imensa da Supercell. Mas o melhor mesmo nesse mês foi a Black Friday insana que teve. Deve ter vendido muito, só não apareceu tanto aqui nos números porque as coisas estavam muito baratas. E daí finalmente chegamos no fim do ano, dezembro, com a parceria com Toy Story e o Buzz Lightyear chegando no Star Park. E aqui sim foi recorde de jogadores, 83 milhões de pessoas jogando durante o mês e quase 20 milhões por dia. O calendário de prêmios de Natal e a Mega Árvore ajudaram nisso. Todo fim de ano tem bastante gente que volta. E a temporada foi Star Toon Studios 2 e o lançamento foi o Shade. Mas a receita não foi tão boa quanto no resto do ano, já refletindo o que começaria a acontecer em 2025. E aí chegamos no ano que a gente tá agora, que começou com uma boa base de jogadores, quase 80 milhões por mês e 18 milhões de players ativos todos os dias. Nesse mês teve a temporada Star Force, com o evento do Pizza Planet, que deu o Meeple e o Surge Lightyear de graça, fora várias outras skins. Mas a receita já começou caindo um absurdo, ficou quase o mesmo do início de 2024. E em fevereiro ela caiu mais ainda, fora o número de jogadores ativos no mês, que não era tão baixo desde maio do ano passado. E a temporada também não ajudou muito, foi a Good Randoms. E o lançamento foi do Oli, que foi bem baratinho. De evento só teve o primeiro beijo do Bo, que eu adorei, mas a maioria da comunidade não liga muito pra isso. E daí em março a Supercell apostou alto, lançou o Finks, um brawler bem hypado na temporada Areias Sombrias. Mas a aposta mais alta foi o Pro Pass, numa tentativa desesperada de melhorar a monetização. Até ajudou um pouco, deu uma aumentada em 5 milhões, mas eu não acho que ele estava esperando só isso. Só que em abril piorou mais ainda, a receita caiu para 28 milhões. Mesmo com a temporada Super Brawl, o lançamento da Lume e o evento P2W, o público continuou caindo. E em maio, para piorar, a grande parceria que estava prometida foi cancelada, e tiveram que fazer a Batalha do Reino das Katanas às pressas. Mas a equipe merece os parabéns, porque foi uma temporada incrível, inclusive os poderes Wasabi. Aqui também teve o lançamento do Jae-Young e toda a lore do Kenji e da Kaze, que hypou muito o pessoal. Mas não foi suficiente para aumentar o número de jogadores, que agora estava igual o de abril de 2024. Mas pelo menos a receita deu uma boa subida. E aí chegamos em junho, o último mês que eu tenho os dados, com uma queda geral em todos os números, principalmente receita, a menor do ano de 2025 e 2024. Então o lançamento de uma nova raridade de Brawler não adiantou nada.
A Case não hypou tanto quanto eles achavam que hyparia. A temporada foi meio ruinzinha também, mas teve o lançamento da Arena Brawl e o evento dos domínios, que foi muito bom. Pena que era por conta do fim deles. Mas até então eu não tinha percebido redução nenhuma nas minhas visualizações. A monetização do canal estava um pouco menor do que a do ano passado mesmo, mas eu diminuí drasticamente a produção de conteúdo, porque eu fiquei bem doente no início do ano e resolvi pisar no freio. Daí pensei que a queda nas inscrições era justamente por isso. Eu até parei de fazer gincanas, mas as visualizações até junho estavam de boa. Só que no mês passado, julho, o negócio ficou feio. Até o meu canal deu uma flopada, pegando bem menos visualizações do que o habitual. Mas isso coincidiu com um período que eu tava com foco total no meu trabalho CLT, não tava focando muito no canal. Por isso eu achei que era só comigo. Mas depois de ver todos esses números, aí eu tenho que admitir que o Brawl realmente deu uma flopada esse ano. Ainda tá ótimo comparado a antes de 2024, mas o problema é que o ano passado foi muito bom. O Brawl Stars estava em alta, mas aí esse ano eles começaram a dar umas rateadas, e na minha opinião, algumas delas foram o Pro Pass, o lançamento da raridade ultra lendária, o fim dos domínios e principalmente o fato de socar em sorteio estar em tudo que é recompensa. O fim dos domínios foi a gota d'água, a última alternativa a quem queria guardar vales para liberar os Brawlers ou juntar recursos para upar eles. Daí ainda colocaram os records que tu só ganha sorteio, tudo baseado em sorte. E a comunidade odeia Star Drop. Os eventos são legais, mas as recompensas, depois de abrir um monte de sorteio, acabam desanimando. O Mega Cofre é um lixo. O evento se torna chato porque é obrigatório no clube e tu sabe que as recompensas vão ser horríveis. Os sorteios Star acabam estragando tudo. Esse evento que tá rolando agora, por exemplo, é muito legal fazer as missões e tal, rolar o D20, mas quando cai 10 Star Drops de recompensa, é um balde de água fria na comunidade. E eu acho que o pessoal deu uma cansada disso. Mas a notícia boa é que a Supercell sabe exatamente de tudo isso. Tanto é que eles deram aquele pronunciamento enorme logo depois que lançaram os recordes, dizendo que esperavam outra reação da comunidade, mas que eles iam melhorar isso. Falaram também dos sorteios, dos acessos antecipados e muito mais coisa que está disponível lá no site. Inclusive, nessa atualização vai mudar uma penca de coisa. Até os acessos antecipados do formato que a gente conhece hoje vão acabar. E eu acho que até o passe vai ser reformulado e os recordes também vão ter alguns ajustes. Então podem esperar coisa boa, fora a parceria grande que vai ter agora, e isso é outra coisa que eu acho que faltou esse ano. Apesar da comunidade criticar muito os eventos de parceria, os números comprovam que elas dão certo. Tem que ter pelo menos umas 2 no ano, pra atrair gente, gerar receita, e querendo ou não, isso hypa a gente que joga também. O problema pra mim não são as parcerias, são o excesso de conteúdo temporário e a falta de conteúdo permanente. Se achar um meio termo, tá ótimo, e a Supercell tá precisando achar um meio termo com urgência. Vamos dar uma olhada nesses gráficos que eu fiz com base em todos aqueles dados que eu falei. A linha azul é referente ao ano de 2024 e a linha laranja é a desse ano. Olha só os players ativos mensalmente. O ano já começou com queda. Daí, quando diz respeito aos players ativos diariamente, a curva é mais suave, mas mesmo assim tá caindo. Só que nos downloads tu toma um susto. O ano inteiro tá péssimo. O jogo não tá conseguindo atrair novos jogadores como antes. E o motivo é simples, não teve parceria e nem nada de inovador no jogo. Na verdade, o novo caminho de troféus, pra mim, que ama a lore, foi muito inovador, mas parece que focar na história do jogo serve mais pra manter os players antigos do que pra atrair novos. Não adianta, precisa ter parceria. Só que mesmo esses gráficos impressionando pela queda, nenhum é tão ruim quanto o da receita. Olha isso, agora eu entendi por que tem gente comentando que o jogo tá falido. Eu não acho que falido seja a palavra certa, mas que eles estão na corda bamba, isso eles estão. A monetização do jogo tá errada, porque apesar de o número de players ter caído um pouco, isso não justifica essa queda absurda nos ganhos. Eu acho, na minha ignorância, que um pouco disso se deve ao anúncio do ajuste de preços em vários países do mundo, que foi feito no início do ano e que até agora não foi totalmente implantado. Eu mesmo segurei várias compras esperando o reajuste, e obviamente muita gente tá segurando até hoje. Mas isso é só uma pequena parte do problema. O que realmente precisa ser feito é uma mudança drástica no passe. Ele precisa ficar mais atrativo, porque já tá repetitivo, chato, e eu falo isso desde o ano passado. A única coisa que tem de interessante é a skin, o resto é sempre mais do mesmo. Fora que eles têm que parar de reaproveitar tema de temporada
temporada tá precisando de coisas inovadoras, coisas novas no jogo. Mas eu tenho fé que na próxima atualização tudo vai mudar para melhor. A gente tem gerentes de comunidade e uma equipe muito competentes trabalhando no Brawl, e eles são genuinamente preocupados com o bem-estar dos jogadores. Mas é óbvio que também estão preocupados em ganhar dinheiro, então não tem outra alternativa se não mudar. Mas lembrem-se que o Brawl Stars estava totalmente flopado em 2023 e ressurgiu das cinzas. O momento que ele tá hoje é só um pouco esquecidinho, vai dar tudo certo, mas não se preocupem que eu não vou abandonar o Brawlzinho. Eu continuo jogando e gravando todo dia. Então continuem apoiando o canal. Deem like, se inscrevam, compartilhem os vídeos e principalmente assistam eles até o final, isso aqui é o principal. E é claro, usem o código NERD na loja para ajudar esse humilde criador de conteúdo. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.